Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí na sua casa, me assistindo nesse momento. Bem-vindos a mais uma aula da nossa classe Panorama do Antigo Testamento. Hoje nós estamos aqui juntos para mais uma vez aprendermos um pouquinho mais sobre o Senhor, sobre a sua palavra e o que ele tem a nos dizer no dia de hoje. Seja muito bem-vindo à nossa aula, que o Senhor abençoe muito a sua vida neste momento e que você possa realmente ser muito edificado com a aula que nós vamos ter hoje, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família e que o Senhor continue abençoando a nossa igreja durante este período de quarentena, como Ele tem feito, levantando pessoas, nos abençoado a nos unirmos, cada um nas suas casas, mas nos unirmos em oração, em adoração ao Senhor. Então, muito, meus irmãos, temos aprendido durante este momento. E que seja um momento de crescimento, de busca a Deus, de leitura da sua palavra, de compartilhamento, né? Que nós possamos sair desse período muito melhores e com o nosso relacionamento mais firmado no Senhor. Amém? Meus irmãos, então, muito bem-vindos. Eu sempre falo que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, porque realmente é algo que enche meu coração de alegria. Então, a minha oração é para que o Senhor realmente possa abençoar a minha vida hoje e que não sejam as minhas palavras ao seu coração, mas que sejam as palavras do Senhor, que a nossa aula possa abençoar a sua vida. Vamos começar então? Meus irmãos, nós temos estudado o panorama do Antigo Testamento. E como tem sido bom, não é mesmo? Como a gente tem aprendido, como a gente tem se aprofundado na palavra de Deus, na história do povo de Israel. A cada aula que passa, nós vamos caminhando e como tem sido abençoador para nós. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho das últimas aulas que nós tivemos para que a gente possa se situar aí no que nós vamos ver hoje, certo? Bem, nas nossas últimas aulas, de maneira específica, nas duas últimas aulas que nós tivemos, uma com o professor Pedro e a outra com a professora Vanessa, nós vimos que após a morte do rei Salomão, ocorreram muitas rebeliões aí no povo de Israel, que resultaram na divisão do Império Davídico. O povo de Israel já não era mais uma unidade, ele foi dividido, certo? Entre o reino do norte e o reino do sul. E aí vocês viram lá na aula do professor Pedro que ao norte 10 tribos se rebelaram contra a dinastia de Davi, contra a descendência de Davi. E ao sul, apenas 2 tribos permaneceram leais à dinastia davídica, né, que naquele momento era situada em Jerusalém. Então a gente viu lá na aula do Pedro que no reino do norte famílias subiam ao poder, mas no reino do sul, ou seja, no reino de Judá, a linhagem de Davi, os descendentes de Davi, eles continuaram a reinar. Então a gente viu na última aula com a Vanessa, começamos aí a estudar o Reino do Sul, né, o Reino de Judá, que durou aproximadamente 3 séculos e meio. Então, é um período bem extenso aí, né, aproximadamente 350 anos, é muita coisa, é um tempo bastante extenso, e como se trata de um período extenso, né, a gente vai continuar estudando o Reino do Sul hoje, e hoje nós vamos falar especificamente sobre os últimos 150 anos do Reino do Sul, enfocando aí quem foram os reis de Judá durante esse período, o que eles fizeram, como eles agiram, certo? E se eles andaram com o Senhor ou não. E como as ações de cada um desses reis influenciaram na vida do povo, no relacionamento do povo com Deus, e como Deus, em contrapartida, reagiu às ações desses reis, às decisões tomadas por esses reis, decisões que influenciavam todo o povo, chegando, infelizmente, né, a tomada, a destruição total de Jerusalém e o cativeiro na Babilônia, certo? Então a gente vai ver, meus irmãos, que a história, né, dos acontecimentos que a gente vai estudar hoje, ela é contada principalmente nos livros de Segunda Reis, dos capítulos 16 a 25,
e no livro de 2 Crônicas, dos capítulos 28 a 36. Porém, como é um período histórico extenso, né, que envolve muitos acontecimentos, a gente pode perceber que outros livros da Bíblia, outros livros do Antigo Testamento, também relatam alguns acontecimentos dentro desse período aí de 150 anos. Por exemplo, como Isaías. Isaías foi um profeta que viveu durante esta época. Lamentações, Jeremias também foi um profeta que viveu durante essa época. A gente vai ver que foi nessa época que Daniel e os seus amigos foram levados como escravos, né, cativos para a Babilônia. O profeta Ezequiel também foi levado cativo para a Babilônia nessa época. Então, a gente vai ver que esses elementos históricos, eles são apresentados em vários livros da Bíblia, mas como nós queremos hoje fazer uma caminhada cronológica, a gente vai se guiar hoje pelos livros de 2 Reis e 2 Crônicas, que contam aí, com bastante detalhes, o que aconteceu, quem foram esses reis e o que aconteceu com o povo, né, durante este período de 150 anos, os últimos 150 anos do Reino do Sul, ou seja, do Reino de Judá, certo? Eu acredito que nas 2 últimas aulas nós já vimos bem aí o contexto, né, a contextualização dos livros de 1ª e 2ª Reis, mas eu creio, meus irmãos, que é interessante a gente comentar rapidamente que o livro de Crônicas, né, 1ª e 2ª Crônicas, anteriormente eram apenas um livro, depois eles foram divididos. Então, que esse livro de Crônicas, ele tinha o intuito de fazer um relato cronológico dos acontecimentos no povo de Israel. Então, no cânon original, quando os livros foram organizados, né, pela primeira vez, lá muitos anos atrás, do primeiro cânon, Crônicas foi colocado no final, certo? Como se fosse uma retrospectiva da história do povo de Israel. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? É porque a gente pode perceber que às vezes os livros de crônicas eles trazem alguns detalhes, né, algumas partes da história que não estão presentes nos outros livros, né, nos livros anteriores, como acontece com alguns relatos que a gente vai ver na nossa linha de hoje. E isso é bastante interessante, né? É muito legal a gente ver como a Bíblia ela se completa, como ela é perfeita e como esses fatos históricos eles se convergem, né? Então é muito interessante isso, certo? Após essa introdução, então, né, dessa relembrada que a gente fez aí das últimas aulas, né, do Pedro e da Vanessa, a gente pode, então, começar a nossa aulinha de hoje, certo? Mas vamos orar a Deus para a gente começar, para que o Senhor abençoe a nossa aula? Então, aí onde você está, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço, ó Pai, por este momento. Senhor, eu te agradeço por este dia, ó Pai. Te agradeço, Senhor, porque eu posso estar aqui com os meus irmãos, ó Deus. Te agradeço porque tudo que está acontecendo, ó Deus, tudo que nós temos vivido diante dessa pandemia, ó Pai, diante desses dias difíceis, não tem, ó Deus, impedido o teu povo de te buscar, ó Pai, impedido o teu povo de te adorar, Senhor, de estar reunido, Senhor, em teu nome, ó Pai, para aprender do Senhor, para te glorificar, Senhor. Eu te agradeço por isso, ó Pai. Nesse momento eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe a minha vida, Senhor, que o Senhor me capacite, que o Senhor traga, Senhor, à minha memória tudo aquilo que o Senhor deseja compartilhar com o teu povo nesse momento, Senhor, que eu seja apenas um instrumento teu, ó Pai, um canal, Senhor, de bênção, Senhor. Capacita a minha vida, ó Deus, em nome de Jesus. Me dá, ó Pai, o entendimento que eu preciso, a sabedoria que eu preciso, Senhor. E abre, ó Deus, o coração de cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, ó Pai, e que a tua palavra, Senhor, encontre lugar, ó Deus, encontre morado, ó Pai, nesses corações, ó Deus. Entregamos essa aula a Ti, Senhor, entregamos esse momento a Ti, Senhor, esteja entre nós, ó Pai, e Te louvamos, ó Deus, Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, então vamos começar. Como eu comentei com vocês, a nossa aula de hoje tem como intuito
estudar os últimos 150 anos do Reino do Sul, do Reino de Judá, certo? E como foco principal, a gente vai estudar um pouco sobre quem foram os reis de Judá nesses últimos 150 anos e o que eles fizeram, e como as ações, as decisões desses reis impactaram na vida do povo e no relacionamento do povo com o Senhor, certo? Então, dentro desse período, o primeiro rei que a gente vê aí é o rei Acás. É legal a gente se situar um pouquinho também dentro do que estava acontecendo nesse período, politicamente falando, certo? Nesse momento, a gente está num período histórico no qual as nações da Palestina, elas estavam prestes a ser derrotadas pelos exércitos assírios. A gente vai ver aí que durante muitos anos a Síria, ela é assim o maior inimigo mesmo, né, do reino do sul, do reino de Judá, o tempo inteiro aí, né, cercando esse povo. Então, nesse ínterim, Acás é o primeiro rei que a gente vai conhecer hoje. A Bíblia nos conta que Acás, ele não fez o que era reto diante de Deus, né? Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Acás produziu práticas idólatras profundamente desagradáveis a Deus. A gente vai ver que a Bíblia conta detalhadamente o que Acás fez, assim como ela conta também com muitos detalhes do que alguns outros reis fizeram, certo? No caso de Acás, Acás fez muitas coisas que desagradaram muito a Deus, muitas abominações, né, de outros povos, de povos pagãos, de povos gentios. Então, por exemplo, Acás liderou toda a nação em cultos pagãos, adorando a deuses falsos. Acás, inclusive, queimou os próprios filhos. Ou seja, Acás estava transformando o povo num povo completamente idólatra, né? Separando aí o povo de Deus, levando o povo a uma verdadeira apostasia. Então, a gente vê aqui que nesse período, no comecinho aí do reinado de Acás, né, quando a Bíblia começa a falar sobre ele, Acás estava diante de uma ameaça de invasão, né? E ele ficou com medo, né, que o povo fosse, enfim, levado como escravo, que o seu povo fosse invadido, que o reino do sul fosse invadido. E aí a gente vê a pessoa do profeta Isaías sendo enviado pelo Senhor para tranquilizar o rei Acás, falando que, de fato, o reino não seria atacado, que eles venceriam. Porém, o que Acás fez? Ouvindo as palavras do profeta, Acás ainda assim não confiou no Senhor, né? Ele ignorou o que Isaías disse e ele foi pedir ajuda para o rei da Síria. Ele foi pedir ajuda para um rei pagão. Então aqui a gente vê esse rei rechaçando o conselho do Senhor, as próprias palavras de Deus na figura de um profeta, do profeta Isaías, e preferindo fazer uma aliança com um rei pagão, com um rei que não adorava a Deus, com um rei que rejeitava o Senhor, com um rei que praticava, idolatria, que servia a outros deuses. Então a gente vê a Bíblia mostrando para a gente que Acás preferiu fazer essa escolha e ele sofreu as consequências disso, porque Deus ficou profundamente irado. Acás chegou, meus irmãos, ao ponto de tirar objetos de valor do próprio templo, do templo consagrado ao Senhor, para dar para o rei da Síria, né? Tirou coisas, objetos de valor da sua própria casa, né? Da casa do rei. Então a gente vê aí a falta de respeito, né? Como o respeito, a reverência pelo Senhor e pelas coisas de Deus havia se perdido aí no coração de Acás. Né? Então a gente vê aqui algumas outras ações que Acás fez enquanto ele foi rei. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Acás pegou os objetos do templo e os quebrou em pedaços. Fechou os portões do pátio do templo e mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém. E mandou construir em todas as cidades de Judá lugares pagãos de adoração, onde se queimava incenso a deuses estrangeiros.
Assim, ele fez com que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficasse muito irado. Então, você pode imaginar, meus irmãos, o que era uma ação como essa dentro do povo de Deus. A gente pode olhar para trás e ver tudo que o Senhor fez pelo povo, como Deus lindamente se manifestou o seu poder, manifestou a sua glória. E aqui a gente vê um rei se tornando um pagão, agindo como se fosse um ímpio, adorando a outros deuses, erguendo altares, né, queimando incenso, queimando os próprios filhos, sacrificando a outros deuses. E Deus, então, realmente ficou muito irado. Eu gosto de pensar no que o Senhor sentiu, né? Cada vez que o povo se voltava contra ele, cada vez que o povo adorava outros deuses, e eu realmente fico pensativa sobre isso, né? Como que o Senhor se sentiu. Então, a gente vê aqui que cada vez que um rei, ele se corrompia, cada vez que um rei praticava idolatria, ele só aumentava ainda mais a ira do Senhor sobre o povo. Então a gente vê aqui, né, no próximo versículo, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque Acás desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. Então a gente pode ver aí, dando um enfoque aqui, que de todo, ou seja, de fato, o povo ele se entregou completamente a outros deuses, a idolatria, a adoração de outras entidades que não fossem o Senhor, o Deus verdadeiro. Então a gente vê aí que o Senhor ele foi ficando irado com o povo. E muitas outras coisas aconteceram após o rei Acás, que realmente só foram aí deixando o Senhor cada vez mais irado com a infidelidade desse povo para com a aliança que o Senhor tinha com ele, certo? Então a gente vê aí no relato bíblico que Acás foi um rei que morreu sem honras. Acás não foi sepultado nos sepulcros dos reis de Israel. Então, a gente pode ver aqui como Acás levou o povo à perdição, à idolatria, a se afastar de Deus, a cultuar os deuses pagãos das maneiras mais abomináveis possíveis. E a Bíblia ainda fala que o Senhor, ele falava com o povo, ele avisava o povo, né, através dos profetas, naquela mensagem de arrependei-vos, convertei-vos, de voltem para mim, para que não venha a minha ira sobre vocês, mas o povo não dava ouvidos à palavra do Senhor, não dava ouvido à mensagem dos profetas e rejeitavam a Deus, preferindo permanecer nas suas práticas pagãs e idólatras. Bem, esse foi o nosso primeiro rei, rei Acás, foi um rei, como nós vimos, que não fez o que era reto aos olhos do Senhor, e após a morte do rei Acás, quem assumiu o trono de Judá foi Ezequias. E Ezequias, meus irmãos, foi um rei aprovado por Deus. A gente vai ver que Ezequias é um dos reis mais conhecidos desses últimos 150 anos do Reino do Sul, porque Ezequias andou com Deus. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, certo? Então a gente vai perceber aqui, dando uma situada aí mais uma vez politicamente no que estava acontecendo neste momento, quando Ezequias se tornou rei de Judá, o reino do norte, nós estamos aqui falando sobre os reis do reino do sul, do reino de Judá, mas lembra que o reino estava dividido entre reino do sul e reino do norte? E que algumas coisas, alguns fatos aí aconteceram simultaneamente. Então, nesse período, o reino do norte, o outro reino, já havia se rendido, porque Samaria havia sido tomada pelos assírios. Então, os israelitas, eles haviam sido levados cativos para a Síria. Então, mais uma vez, aí a gente vê a Síria, esse inimigo aí rondando o povo de Deus, e já tinham aí, de fato, conquistado o reino do norte, estavam tentando saquear também o reino do sul, certo? Então, a gente vê que o relato bíblico nos fala que Samaria, ela foi povoada por estrangeiros. Então, nesse momento, a gente vê que a terra do povo escolhido de Deus estava sendo habitada por outros povos
que o próprio povo de Deus estava sendo levado cativo para a Síria. E o reino do norte, então, estava se desfazendo, estava se desfalecendo. E esse é o contexto no qual Ezequias se torna rei. Então, a gente vai ver aqui, meus irmãos, que ao perceber que o cativeiro do Reino do Norte claramente era uma consequência do rompimento da aliança com Deus, uma consequência da desobediência daquele povo, né, Ezequias promoveu uma grande reforma religiosa, né, no intuito de promover arrependimento entre o povo, no intuito de fazer com que o povo voltasse para Deus. Então, a gente vai ver no relato bíblico que Ezequias destruiu todos os altares. Ezequias destruiu todas as edificações erguidas aos outros deuses. Ele promoveu a purificação do templo, dos levitas, dos sacerdotes, do povo inteiro. Então a Bíblia nos conta que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas do templo, chamou todos os levitas, instruiu todos os levitas como que eles deveriam agir nessa purificação, e o templo foi completamente purificado. Depois de 16 dias, não havia mais nada que fosse pagão ou dedicado a qualquer outro Deus dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Então a gente vê que Ezequias, ele restabeleceu o culto a Deus. Ele levou o povo a adorar a Deus novamente, e o povo se voltou para Deus. A gente vê o relato bíblico contando que, de fato, o povo ouviu as palavras de Ezequias, o povo se arrependeu e o povo voltou para o Senhor. Então, como nós podemos ver aqui, Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa. Então, a gente pode ver que toda essa mudança, ela foi uma mudança rápida, porque Ezequias tinha pressa, ele tinha urgência. Ao ver o que aconteceu com o Reino do Norte, ele tinha urgência em tentar salvar o seu povo, também tocado, obviamente, né, pela necessidade de voltar a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento real com o Senhor. E Ezequias, meus irmãos, é um dos reis nesse período que a Bíblia mais fala aí sobre o seu reinado, sobre situações que aconteceram no seu reinado, certo? E aí aconteceu algo muito interessante, né? Que após essa purificação do templo, Ezequias convida todo o povo para vir a Jerusalém celebrar a Páscoa, porque havia muito tempo que o povo não celebrava a Páscoa. Né? Isso também já tinha se perdido, então veja bem, a gente está falando da maior celebração do povo de Israel, eles já não faziam mais. Então veja como o povo se corrompeu, como o povo se perverteu, como o povo se distanciou do Senhor, da aliança que eles fizeram com o Senhor. E aí a Bíblia nos conta que ele enviou um convite a todo o povo de Judá, né, ao Reino do Sul, a todo Israel, e esse convite falava sobre arrependimento, sobre eles voltarem para Deus, sobre eles virem celebrar a Páscoa, virem sacrificar ao Senhor, virem trazer ofertas ao Senhor. E a Bíblia nos conta que alguns riram, zombaram daquele convite, né, dessa situação de celebrar a Páscoa, de ir até Jerusalém, mas de fato alguns se arrependeram e aceitaram esse convite. E assim a Páscoa foi celebrada por vários dias, com muitos sacrifícios e com muitas ofertas a Deus. E aí a Bíblia nos conta que houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém, pois desde o tempo de Salomão, rei de Israel e filho de Davi, nunca havia acontecido uma coisa assim, certo? Então a gente vê aqui nesse momento que a reforma religiosa que Ezequias promoveu, né, conseguiu fazer com que o povo voltasse para o Senhor. Certo? E aí a gente pode ver alguns outros fatores, algumas outras situações aí no reinado de Ezequias, que é interessante que a gente comente também, né? Um grande evento aí durante o reino de Ezequias foi a ameaça de Senaqueribe, que era o rei da Síria. O que Senaqueribe fez? Lembra que eu comentei com vocês que a Síria estava rondando, né, o reino do sul? Eles já tinham, né, levado o reino do norte cativo, os israelitas cativos para a Síria, e agora eles estavam rondando aí o reino do sul. Então, Senaqueribe, com seu exército, cercou todas as cidades mais fortes de Judá,
e afrontou sobremaneira o Deus verdadeiro, o nosso Deus, certo? Com um discurso prepotente, desafiando pessoalmente o próprio Deus, né? Dizendo que nenhum Deus poderia vencer a Síria, né? E também falando que não era para o povo de Judá escutar Ezequias, quando Ezequias falasse para o povo confiar em Deus. Então, a gente vê que o discurso aí dos assírios foi um discurso horroroso, afrontoso. A gente vê lá em 2 Reis 18 e 2 Crônicas 32, se você quiser dar uma olhadinha. Né? Muita afronta ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Então, quando essas palavras foram levadas até Ezequias, Ezequias rasgou as suas roupas de tristeza, Ezequias se cobriu com o pano de saco e Ezequias buscou a Deus. Então, a gente vê aí que Ezequias pediu que fosse mandado um recado seu, para o profeta Isaías, que falava o seguinte: o rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor, nosso Deus, escute esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Então, a gente consegue ver aqui a percepção de Ezequias ao perceber que realmente o insulto não era diretamente contra eles, era um insulto direto contra o Deus vivo. Né? E todos aqueles, meus irmãos, que amam ao Senhor de todo o coração, não suportam ver o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o único Deus, sendo afrontado dessa maneira, tendo seu poder confrontado dessa maneira, né? Como o chefe do exército de Senaqueribe fez. Então, aqui é interessante a gente observar esse finalzinho. Portanto, ore, o rei Ezequias estava pedindo para Isaías isso. Ora a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Então, veja bem, esse finalzinho nos mostra como o povo estava destruído, né? Como esse povo já tinha vivido tantas coisas, as pessoas que ainda estão vivas, significa que muitos já haviam morrido, muitos já haviam sido levados, falando do povo como um todo, né? E aí, após esse pedido, após essa mensagem, Isaías vai ao encontro de Ezequias e conforta Ezequias, dizendo que Deus os livraria dos assírios. E aí a gente vai ver o que aconteceu. Esse trecho traz todo o relato para a gente do que aconteceu aí, qual foi o desfecho dessa história. Vamos dar uma olhada? Isaías continuou. Portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Meus irmãos, vejam que livramento maravilhoso o Senhor operou aqui, entre o seu povo. A gente vê aqui que o Senhor falou através de Isaías que o rei da Síria, que aquelas pessoas, aqueles soldados, aquele exército, nem chegaria a entrar na cidade, nem chegaria a entrar em Jerusalém ou nas cidades que eles estavam sitiando, cercando, eles não atirariam nenhuma flecha, né? Nenhum soldado chegaria perto da cidade. E aí a gente vê aqui, né, o Senhor falando que o rei da Síria ele voltaria pelo mesmo lugar, pelo mesmo caminho de onde ele veio. E aí nós vemos aqui, por causa da minha honra, ou seja, pelo meu nome, por amor de mim e pela aliança que eu fiz, pela promessa que eu fiz ao meu servo Davi. Então a gente vê aqui como que Deus agiu. O anjo do Senhor foi até o acampamento e matou 185 mil soldados.
Olha só, como que deve ter sido isso? Quase 200 mil pessoas foram mortas, né? E aí a gente vê aqui que Senaqueribe, ele voltou para Nínive e ele ficou lá. Mas a Bíblia nos conta que após um tempo, Senaqueribe foi morto à espada por 2 dos seus filhos, né? Então esse foi o final aí de um rei que afrontou o rei, o Deus de Israel, certo? Esse foi o final de Senaqueribe. Então aí a gente vê o livramento do Senhor para com o povo e para com aí o próprio rei Ezequias. Alguns outros acontecimentos importantes também que são legais a gente comentar na nossa aula de hoje é o fato de que Ezequias ficou doente, né? Um certo dia o Senhor falou com Ezequias e disse o seguinte: Ezequias, coloque em ordem toda a sua vida, coloque em ordem toda a sua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. E a Bíblia nos conta que Ezequias chorou amargamente, amargamente. Como que você se sentiria se Deus falasse para você: coloca a sua casa em ordem, porque você não vai viver, não. Então a gente vê aí que Ezequias ficou profundamente abatido e Ezequias orou a Deus, ele clamou a Deus. E a gente vê que Deus se compadeceu de Ezequias, Deus curou Ezequias, né, e deu a Ezequias mais 15 anos de vida. Então a gente vê aí que Ezequias, ele se humilhou diante de Deus, pediu mais tempo de vida ao Senhor e o Senhor concedeu a ele mais 15 anos de vida, certo? Então nós vemos aqui que após um tempo, o rei Ezequias ele recebeu uma visita da embaixada babilônica, certo? Vieram aí pessoas, homens da Babilônia, o rei, né, desse local da Babilônia, ele soube que Ezequias estava doente, então resolveu mandar pessoas com presentes aí para Ezequias. E aí a gente vê, né, o relato bíblico nos falando que Ezequias mostrou toda a sua riqueza para essa embaixada babilônica. Né? A Bíblia fala que não havia nada que Ezequias não tivesse mostrado para esses homens da Babilônia. E aí, após isso acontecer, o profeta Isaías chega para Ezequias e fala assim: quem eram essas pessoas? Quem eram esses homens que estavam aqui, que vieram aqui? Aí Ezequias fala: eram pessoas, eram homens que vieram de um lugar muito distante, um lugar muito longe. E aí a gente vê a profecia de Isaías falando o seguinte: então Isaías disse ao rei: o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Então a gente vê aqui que de fato foi isso que aconteceu. Ainda que para Ezequias talvez isso fosse algo distante, algo que não aconteceria num primeiro momento, essa palavra ela se cumpriu. E aí Ezequias ouviu essas palavras e disse, né, para Isaías que essa palavra era boa, ou seja, que ele aceitava, que ele entendia que isso vinha de Deus. Afinal, Ezequias era um homem de Deus, certo? Então a gente vai ver que no final das contas, essa profecia ela se cumpre perfeitamente, né, na destruição de Jerusalém, onde tudo isso aqui de fato aconteceu. Então a gente vê aí, meus irmãos, que Ezequias, por ter sido um rei que andou com Deus, que amou verdadeiramente ao Senhor, que promoveu essa reforma religiosa para que o povo se voltasse para Deus, a gente vê que Deus abençoou muito o rei Ezequias. Ezequias teve muita riqueza, teve muita glória, porque Deus era com ele. Então a Bíblia chega a falar que Ezequias prosperou em tudo o que ele fez. Ele foi um bom rei, ele foi um grande governador, ele fortaleceu as defesas da cidade. Então a gente vê a Bíblia contando que ele morreu e foi sepultado no mais alto dos sepulcros da dinastia de Davi, da descendência de Davi, certo? E essa foi aí, de certa maneira, a vida e o reinado do rei Ezequias, um rei que foi aprovado pelo Senhor. Quem assumiu
o reino de Judá, após aí a morte de Ezequias, foi Manassés. Manassés, meus irmãos, assumiu o reino de Judá com apenas 12 anos de idade. E a Bíblia nos conta que Manassés fez o que era mal aos olhos de Deus. Lembra do primeiro rei que nós comentamos hoje, do rei Acás? Então, Manassés fez muito pior que o rei Acás. Ele simplesmente reconstruiu todos os altares pagãos que Ezequias, o seu pai, havia destruído e havia derrubado. Então, a gente vê aqui que Manassés, ele levou Judá ao fundo do poço espiritual. O povo voltou a ser completamente idólatra, tendo a sua iniquidade comparada apenas a de Acabe e Jezabel no reino do norte. Você lembra dessas pessoas, Acabe e Jezabel, e como eles praticavam atos de abominação contra Deus? Então, a gente vê que Manassés foi comparado aí apenas a essas duas pessoas, apenas a esse casal do Reino do Norte. Mas o que Manassés fez? Ele fez muitas coisas que desagradaram a Deus. Ele edificou altares no próprio templo do Senhor, né? Ele edificou altares, ele fez estátuas também aí de outros deuses. Ele queimou os próprios filhos como sacrifício a outros deuses. Manassés sacrificou crianças, ele instituiu aí a adoração, por exemplo, a outros deuses, fez práticas ocultistas, adivinhações, astrologia, adoração ao deus Moloque, às estrelas, aos planetas. Então a gente vê aqui que talvez Manassés também tenha sido responsável pelo martírio do profeta Isaías, porque a Bíblia fala que Manassés derramou muito sangue inocente. E eu achei interessante que a Bíblia fala, inclusive, que as ruas de Jerusalém, elas ficaram encharcadas de sangue inocente por culpa de Manassés. Então, Manassés foi um rei muito ruim, ele foi muito impiedoso, ele matou muita gente inocente, certo? Então, nós podemos ver aí, meus irmãos, um relato falando um pouquinho aí de como Manassés levou o povo à perdição. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme o seu povo ia avançando. O Senhor Deus falou com Manassés e com seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Certo? Então, aí a gente vê, né, a Bíblia contando de fato como Manassés levou o povo a desobedecer a Deus e à idolatria. E aí a gente continua vendo, né, na história de Manassés que Deus permitiu que Judá fosse invadida pela Síria. E Manassés foi levado como prisioneiro, foi levado como cativo. E nesse período de cativeiro, Manassés se arrependeu. Manassés verdadeiramente se humilhou perante Deus, né, pediu perdão do que ele tinha feito e Deus o perdoou. Então a gente vê que Deus deu uma nova oportunidade para Manassés. Manassés voltou para Jerusalém como rei e ele declarou que Deus era o Senhor. E aí ele destruiu todos aqueles altares pagãos, rompeu com todas as práticas idólatras, certo? Então a gente vê aí que de fato Manassés tentou aí fazer com que o povo voltasse a adorar a Deus. Após a morte de Manassés, Amon subiu ao trono. E a gente vê que, infelizmente, as práticas idólatras que Manassés havia incitado no povo de Judá, elas voltaram no reino de Amon. E a Bíblia fala que Amon também foi um rei impiedoso que fez o que era mal aos olhos de Deus. Então, a gente vê aqui, pelo relato bíblico, que o reinado de Amon, ele foi muito curto, ele durou apenas 2 anos, porque Amon foi morto pelos seus próprios servos, os seus próprios oficiais conspiraram contra ele e o mataram. Mas a Bíblia também fala que, apesar do seu reinado ter sido muito breve, foi suficiente para induzir o povo de volta à apostasia e à idolatria.
Então, a gente pode ver aqui, meus irmãos, que o povo, muito mais nesse período do que estar em comunhão com o Senhor, com o seu Deus, eles estavam o tempo todo voltando a práticas idólatras, adorando a deuses pagãos, participando de cultos pagãos, sacrificando a outras entidades, fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. Até que Josias subiu ao trono. E nós chegamos aí finalmente em um dos reis, né, que juntamente com Ezequias é um dos reis mais conhecidos desse período, porque Josias também foi um rei que andou com o Senhor, né? Ele promoveu uma grande reforma religiosa, assim como Ezequias, trazendo o povo de volta a Deus. E é muito legal a gente estudar a vida de Josias e os passos dele, porque Josias assumiu o trono muito novinho, né? Ele tinha apenas 8 anos de idade quando ele se tornou rei após a morte do seu pai. E tudo indica que Josias tenha sido instruído por professores e sacerdotes tementes a Deus, certo? Por isso que a gente vê, né, como é importante instruir a criança no caminho que ela deve andar, nos caminhos do Senhor, nos preceitos do Senhor. Então a gente vê que Josias, ele se tornou rei uma criança ainda, mas ele foi um rei que buscou o Senhor de todo o coração, como a gente vai ver daqui a pouco, certo? É importante, meus irmãos, a gente comentar que quando Josias subiu ao trono, o império da Assíria, o império assírio, antes tão forte, né, havia se rendido à soberania da Média e da Babilônia. Então a gente vê aí a Babilônia se construindo como um grande império, certo? Então a Assíria, ela havia se rendido à Babilônia. Eu acho que essa informação é importante para a gente e vai fazer mais sentido daqui a pouco, certo? Então, voltando aqui para a história de Josias, a gente vê então que a Bíblia fala que Josias, ainda muito moço, começou a buscar a Deus. Com 16 anos, Josias começou a buscar a Deus, e com 20 anos, Josias começou uma grande reforma religiosa, derrubando todos os altares e purificando toda Judá. Então, nós vemos que durante a purificação do templo, o livro da lei foi encontrado no templo. E esse livro foi levado até o rei Josias, foi lido para Josias, as palavras do livro foram lidas para o rei Josias, e a Bíblia nos conta que quando Josias ouviu o que o livro da lei dizia, percebendo o quão distante o povo estava do Senhor e dos preceitos do Senhor, né, quão corrompido o povo estava, como que eles estavam distantes, né, afastados da vontade do Senhor, a Bíblia fala que Josias rasgou as suas vestes de tristeza, né? Que Josias se entristeceu verdadeiramente, que Josias chorou, ficou realmente profundamente abatido com aquilo. E a Bíblia nos conta que Deus olhou para Josias. Deus viu o coração de Josias. E aí, através de uma profetisa, a profetisa Hulda, Deus disse a Josias, né, que viu que ele havia se humilhado e que Josias não veria o castigo que Deus traria sobre o povo, né? Deus iria poupar Josias de tamanha tristeza, de tamanha angústia, de tamanha calamidade, e Deus traria o julgamento sobre o povo apenas depois da morte de Josias. E realmente foi o que aconteceu, né? Então a gente vê que Josias renovou o pacto de fidelidade para com Deus. E durante todo o seu reinado, o povo adorou a Deus e não se desviou do Senhor, certo? Então é interessante, meus irmãos, a gente ver o que a Bíblia fala sobre Josias, né, em relação a esse relacionamento com o Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Então a gente pode perceber aqui, meus irmãos, que realmente Josias foi um rei que verdadeiramente buscou a Deus, que verdadeiramente buscou andar nos caminhos do Senhor, buscou agradar ao Senhor, certo? Infelizmente, a Bíblia também conta sobre a morte de Josias. Josias foi um rei que morreu jovem. É um episódio triste. Josias resolveu, meus irmãos, ir a uma guerra, participar de uma guerra que não era dele,
né, sobre a qual ele não tinha nenhuma participação. E ele, inclusive, foi advertido por Deus para que ele não fosse, para que ele não participasse, que essa luta não era dele, que não era vontade de Deus que ele fosse. Mas, infelizmente, Josias não ouviu. Inclusive, ele foi disfarçado para que as pessoas não reconhecessem ele, que ele era o rei. E aí ele foi atingido por uma flecha e foi morto. Né? Ele foi ferido mortalmente aos 39 anos. Josias morreu muito jovem. E a gente percebe que a morte de Josias foi muito pranteada pelo povo. O povo se entristeceu muito, porque Josias era um bom rei. Morte alguma em Israel foi pranteada como a morte de Josias, inclusive pelo profeta Jeremias. E a gente vê que aqui nesse momento o profeta Jeremias era o profeta que estava aí convivendo com Josias. Nesse período, o profeta Jeremias tinha convivido com Josias de maneira íntima, como conselheiro, né, como a voz, porta-voz do Senhor, por 18 anos, certo? Então a gente vê aqui que Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias. Então a gente vê aí lá no livro de Lamentações também, né, o profeta Jeremias falando sobre isso, certo? Então, infelizmente, Josias morreu dessa maneira, mas ainda assim Josias foi considerado um rei que buscou o Senhor, um rei realmente que trouxe o povo novamente a adorar a Deus, certo? E aí, meus irmãos, a gente começa a entrar a caminhar para os últimos reis de Judá, certo? Aqui a gente vai ver uma sequência de reis sobre os quais a Bíblia não traz muitos detalhes, certo? Mas que vale a pena a gente comentar. Após a morte de Josias, a gente vê aí que o próximo rei que subiu ao trono de Judá foi Jeoacás, né? Jeoacás foi tornado rei de Judá, mas ele reinou apenas 3 meses. Foi um reinado muito rápido. Por quê? Porque Neco, o rei do Egito, tirou Joacás do trono e levou Joacás como cativo para o Egito. E o próprio rei Neco estabeleceu outro irmão de Joacás para ser rei de Judá. Né? Esse irmão se chamava Eliaquim e Neco, o rei do Egito, mudou o nome, né, de Eliaquim para Jeoaquim, certo? Então a gente vê aí que o reinado de Jeoacás foi muito curto, de apenas 3 meses, e que o seu irmão Jeoaquim subiu aí ao trono no seu lugar, certo? Então a gente pode ver aqui, meus irmãos, que o próximo rei foi Jeoaquim. A Bíblia não fala muito sobre Jeoaquim, certo? Mas a gente vê que durante o seu reinado, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, avançou sobre os reinos do sul e saqueou Jerusalém, levando muitos reféns para a Babilônia, levando muitos cativos para a Babilônia. E é interessante a gente ver que entre esses cativos estavam Daniel e os seus amigos. Lembra da história de Daniel, seus amigos, na cova dos leões? Pois é, eles foram levados para a Babilônia nessa época e nesse saque de Nabucodonosor de Jerusalém. Então aqui se cumpriu, começou aí, né, a se cumprir mais uma vez a profecia de que tudo de Jerusalém seria saqueado pela Babilônia e levado para a Babilônia, certo? A gente não vê registros com muitos detalhes da morte de Jeoaquim, certo? Mas a Bíblia fala que Jeoaquim foi um rei que não andou com Deus, certo? Após Jeoaquim, Joaquim reinou. A gente pode perceber que são nomes bem semelhantes, né? Mas são pessoas diferentes. Joaquim reinou, e Joaquim reinou apenas 3 meses também. Foi um reino bem rápido. Joaquim era muito jovem, Joaquim tinha 18 anos quando ele se tornou rei. Então, o que aconteceu com Joaquim? Ele percebeu que não havia como ele resistir às forças babilônicas nessa época, porque a pressão já era muito grande. Né? Então, a Babilônia estava cercando muito Jerusalém e ele percebeu que ele não ia suportar isso, que não tinha mais como resistir às forças babilônicas. Então, Joaquim se rendeu ao rei Nabucodonosor e foi levado como prisioneiro para a Babilônia. A Bíblia diz que
anos depois, se eu não me engano, mais ou menos 37 anos depois, ele foi liberto, certo? Mas dessa vez, nesse saque, os invasores, né, os babilônicos, eles saquearam o templo, eles saquearam os tesouros reais, eles levaram Joaquim, o rei, levaram a rainha mãe, levaram os oficiais do palácio, os executivos, os artesãos, ou seja, todos os líderes daquele povo foram levados cativos para a Babilônia. Então a gente vê aí o reino de Judá desmoronando aos poucos, as pessoas estavam sendo levadas, né, levadas como escravos, certo? Então apenas os pobres ficaram em Jerusalém. Então a gente vê a cidade sendo completamente saqueada. E aí eu fico imaginando o sofrimento dessas pessoas, né? A cidade sendo saqueada, pessoas sendo mortas, famílias sendo separadas, muitos sendo levados como cativos, como prisioneiros para uma cidade desconhecida, né? Para um lugar que não adorava a Deus. Então tudo isso, meus irmãos, era consequência da desobediência do povo. Tudo isso era o julgamento de Deus vindo aos poucos para esse povo, certo? E nessa leva de Nabucodonosor estava também ninguém menos que o profeta Ezequiel. Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia também nessa época, certo? E por fim, meus irmãos, chegamos ao último rei de Judá, que foi o rei Zedequias. Zedequias, meus irmãos, ele era tio de Joaquim, certo? Zedequias era um dos outros filhos do rei Josias. Lembra do rei Josias, o reformador, que fez o que era certo aos olhos de Deus? Então, provavelmente, a gente pode ver aqui que Joaquim, ele tinha 18 anos, né? Ele reinou por 3 meses. Algumas possibilidades, por exemplo, é provável que ele não tivesse filhos para que um tio seu assumisse, ou talvez tivesse filhos, mas esses filhos não tivessem idade suficiente, né? Então são possibilidades aí. Então Zedequias, tio de Joaquim, assumiu aí o trono, certo? Zedequias tinha 25 anos quando ele se tornou rei. E a Bíblia fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Zedequias reinou aí 11 anos em Judá, sujeito aos babilônios, certo? Então a gente vê aí que ele reinou aí também por 11 anos, mas foi capturado, viu seus filhos sendo mortos na sua frente, e em seguida ele teve os seus olhos perfurados, e ele foi levado cativo para a Babilônia. Então o fim de Zedequias também não foi um bom fim, certo? Ele foi levado aí cativo para a Babilônia. Nesse período, meus irmãos, como que estava o povo? Né? Como que estava o relacionamento do povo com o Senhor? Nesse período, vamos ler? Os chefes dos sacerdotes, veja bem, e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-os, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Então, aqui a gente vê que chegou num ponto que não havia mais o que ser feito, que o furor do Senhor contra aquele povo subiu tanto, mas tanto, que a Bíblia fala que não havia mais como remediar, não havia mais o que ser feito. E o que me chama atenção nesse trecho é que a Bíblia está falando aqui que Deus ainda se compadecia do povo, enviando mensageiros, enviando profetas, compadecido do povo, né, para que o povo voltasse para ele. Mas o que o povo fazia? O povo zombava, né, dos mensageiros de Deus, da mensagem do Senhor, desprezavam as palavras do Senhor, escarneciam os profetas. Então, o furor do Senhor subiu sobremaneira. E é assim
que começa a destruição completa, total de Jerusalém. A gente vê aí, meus irmãos, o relato da destruição de Jerusalém em 2 Reis 25, 2 Crônicas 36. Aqui eu coloquei para a gente, né, um trechinho para que a gente tivesse uma ideia de como aconteceu. Então Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém, nem dos moços, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhinhos. Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia. Este pegou todos os objetos do templo, os grandes e os pequenos, todos os tesouros do templo, do rei e das altas autoridades, e levou tudo para a Babilônia. Os soldados queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os objetos de valor. Os moradores de Jerusalém que não foram mortos foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O país ficará em ruínas 70 anos, e durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar. Então a gente vê aqui, meus irmãos, essa destruição de Jerusalém. E aqui eu trouxe a imagem inicial aí da nossa aulinha de hoje, que mostra um pouquinho, que retrata, né, o que estava acontecendo. Então, o exército aqui babilônico matando as pessoas, muitos já sendo levados, a cidade sendo saqueada, aqui sendo queimada, e eu fico imaginando o desespero dessas pessoas, que tristeza, que desolação, né? E a gente vê de fato que tudo o que o Senhor disse que aconteceria, tudo que ele disse através dos profetas, de fato aconteceu. Jerusalém foi completamente destruída. E a queda de Jerusalém, a destruição do templo, da casa do Senhor, foram acontecimentos que marcaram época na história de Israel. A gente vê que a queda de Jerusalém foi lembrada por Jeremias nas suas lamentações. Jeremias sofreu muito por isso e é recordada anualmente, inclusive pelo povo judeu. Então a gente vê que o templo foi destruído e completamente queimado, assim como a casa do rei, assim como todas as casas de Jerusalém. Os muros foram derrubados, tudo de valor foi levado para a Babilônia. Então aqui a gente vê o relato, né, bem detalhado aqui do que aconteceu. Eu fico imaginando a grande desolação e a tristeza das pessoas, o medo, o espanto, o terror que essas pessoas viveram. Mas na verdade, tudo o que aconteceu, a maneira como isso aconteceu, né? Na verdade, era o Senhor trazendo aí o seu julgamento para essas pessoas que escarneceram de Deus, para essas pessoas que não voltaram o seu coração para o Senhor. Então, na verdade, a destruição de Jerusalém, ela foi um julgamento do Senhor sobre o povo que abandonou a aliança que havia feito com ele, certo? E assim, então, tristemente, foi o fim de Jerusalém e, consequentemente, o fim do Reino do Sul. E para que nós possamos finalizar a nossa aula de hoje, a gente pode pensar em alguns motivos para a destruição de Jerusalém e para o cativeiro, né? Por que o povo de Israel, de maneira geral, foi levado cativo para a Babilônia? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Como nós vimos, meus irmãos, eles se recusaram a guardar a lei da aliança e recorreram a toda a idolatria e abominações dos gentios. Então a gente vê aí eles buscando outros deuses, eles de fato renegando a aliança com o Senhor, renegando o próprio Deus. Recusaram-se a aceitar as correções dos profetas de Deus e os castigos do Senhor. Então a gente vê, meus irmãos, que ao longo de toda essa história, a gente vê com frequência o Senhor levantando homens de Deus, profetas, mensageiros, para que falassem a esse povo realmente, para que eles se arrependessem, e o povo não quis ouvir, o povo não deu ouvidos à voz do Senhor, né? Pelo contrário, eles escarneciam, eles zombavam, eles riam,
Então, houve um momento realmente que o Senhor se encheu de furor e, de fato, destruiu Jerusalém e o reino do sul, como já havia feito com o reino do norte. Meus irmãos, a nossa aula de hoje, então, para por aqui. Nós paramos nesse período histórico onde o povo de Judá ele é levado cativo para a Babilônia. Na próxima aula, a gente vai estudar, deixa eu ver aqui, o pós-exílio. O que será que aconteceu, né, com o povo nesse momento, quando eles foram levados para a Babilônia? O que aconteceu com esse povo? Na próxima aula, nós vamos estudar sobre isso, certo? E eu espero que Deus tenha usado a minha vida para falar com você hoje. É muito interessante a gente estudar com detalhes a palavra do Senhor e a gente conhecer também mais desse povo que o próprio Deus escolheu, e também conhecer mais de Deus, né? A gente perceber como que Deus agiu para com esse povo, né? Então, que o Senhor possa ter abençoado a sua vida. Te convido para que você esteja conosco na nossa próxima aula. Nós vamos falar sobre o pós-exílio, certo? Sobre esse momento aí que o povo foi levado para a Babilônia. Então, fica o convite para você a estar conosco. E obrigada por ter assistido essa aula. Que o Senhor abençoe a sua vida e que realmente tudo que nós estudamos aqui possa encontrar lugar no seu coração, tá bom? Um abraço para você, meu irmão querido, minha irmã querida, que Deus te abençoe e nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus.